Questão 80, FAMERP, propriedades das raízes de uma equação de segundo grau. Olha ela aqui. Vamos à leitura. Considere a equação quadrática x² menos 4x mais c igual a zero, sendo c um número real que faça com que a equação tenha duas raízes reais distintas e não negativas. Sendo assim, o conjunto de todos os valores reais que C pode assumir e somente eles é tal que, e aí vem a relação de possibilidades. Como que nós vamos fazer para que essa equação tenha duas raízes reais distintas e não negativas? Então, vamos começar por ela, né? Pela equação. X² menos 4x mais c igual a zero. Olha lá, copiamos. Agora, quais são as propriedades das raízes de uma equação de segundo grau? Se eu quiser duas raízes reais distintas, o delta precisa ser maior que zero. Se eu quiser duas raízes reais iguais, o delta precisa ser igual a zero. E se nós quisermos não quisermos raízes reais, não ter raízes reais, o delta precisa ser negativo. Então aí estão as condições para que tenhamos duas raízes reais distintas, duas raízes reais iguais, ou não ter raiz real. Mas o exercício pediu duas raízes reais distintas, e positivas ainda, hein? Depois nós vamos ter que ver isso. Então o delta precisa ser maior que zero. Mas quem é o delta desta equação? O delta é b² menos 4ac. O b é menos 4, é o número que multiplica o x, portanto menos 4 ao quadrado. Menos 4a é 1, que é o número que multiplica o x², quando ele não é explícito é 1. E o c é c mesmo. Aqui vai dar menos 4 ao quadrado dá 16, e menos 4 vezes 1 vezes c dá menos 4c. Então o nosso delta é 16 menos 4c, e ele precisa ser maior que zero. Portanto, 16 menos 4c tem que ser maior que zero. Mandando 16 para a esquerda, para a direita, vai ficar menos 4c maior que menos 16. Como nós temos aqui negativo e aqui negativo, nós vamos trocar o sinal dessa inequação, multiplicando por menos 1. O 4c negativo vira positivo, o 16 negativo vira positivo, e o sinal de maior inverte. Quando você multiplica uma inequação por menos 1, o sinal de desigualdade inverte. Se for maior, vira menor. Se for menor, viraria maior. Se fosse menor igual, viraria maior igual, e assim por diante. Então, o maior virou menor. Mandando o 4 dividindo, o c fica menor do que 4. Essa é a primeira condição. Cuidado, hein? Lá no exercício, nós não temos, olha que sorte, não existe alternativa C menor que 4. Portanto, não teria perigo de você errar aí agora. Por que nós temos que continuar? Porque não basta ter duas raízes reais distintas. Ele quer que elas sejam positivas. E aí a pergunta é, quando que as raízes serão positivas? Bem, então vamos lá, né? Para que as raízes sejam positivas, sejam não negativas, vamos dizer, né? Não negativas, elas podem ser nulas ou podem ser positivas, nós vamos ter que, aquele C, nós temos duas situações, olha aqui para você ver. Quando as raízes são não negativas, elas podem ser ambas positivas, x1 e x2, como pode ter uma nula e uma positiva. Nós não podemos ter a função de segundo grau passando para a esquerda do eixo y. E o lugar onde ela toca o eixo x, é onde estão as raízes, x1 e x2. x1 e x2 aí, ó. Então, para que elas sejam assim com as duas positivas, ou assim com uma nula e uma positiva, nós precisamos que o ponto de encontro com o eixo y seja ou zero, ou maior que zero. Então, esse ponto de encontro é justamente o C. O C tem que ser ou nulo ou maior que zero. Então, para isso, nós vamos ter que o C tem que ser maior do que zero, ou igual a zero. Então, se ele tem que ser maior ou igual a zero e menor do que 4, então a nossa conclusão é que o C tem que estar entre 0, menor ou igual que C, que é menor do que 4. Ou seja, a alternativa é a letra A, onde fala que o 0 é menor ou igual que C, que é menor do que 4. Beleza? Exercício 80 da FAMERP 2024. Reveja o exercício se você tem dúvida.
Quando que uma equação de segundo grau terá duas raízes reais distintas? Quando que elas serão não negativas, ou seja, não negativa pode ser nula ou pode ser positiva, é quando C é zero ou maior que zero. E aí, quando você junta as duas condições, do delta ser maior que zero e o C ser maior ou igual a zero, aí você encontra a resposta desse exercício. Também, se você vai fazer uma FAMERP, você não pode deixar de fazer todos os exercícios da playlist para que você se prepare bastante para o vestibular do final do ano. Conte conosco e até o próximo.